Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui rapidamente para gravar mais um pão diário, fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 14. Na verdade, é uma antítese preventiva daquilo que eu tenho percebido por onde a gente tem passado e que é uma reclamação de contínuo que a gente ouve que alguns dos nossos mais queridos e nobres pastores, infelizmente, têm enfrentado, tá certo? Mateus capítulo 26, verso de número 14. Como sempre, a gente procura ser pertinente, a gente procura ser relevante, ok? A gente precisa ser pertinente, relevante, e a gente não pode estar fugindo da confrontação. O pregador itinerante, muitas das vezes, ele faz aquilo que eu digo que é a terceirização pastoral. Algumas coisas que o pastor quer dizer, mas não pode. Na verdade, a que ponto chegamos que o pastor que conduz a ovelha não pode dizer algumas coisas, ainda que seja para o bem das ovelhas, casualmente estas não a ouçam e não a entendam. Eu temo dizer-lhes que talvez nem mesmo sejam mais ovelhas. Mas isso é uma outra história. Mateus capítulo 26, verso 14, quando o texto vai dizer: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Nós temos visto hoje uma tendência que é quase uma tendência criminosa, que é um grupo de pessoas que tendenciosamente estão simplesmente virando as costas para o culto e antes do término do culto essas pessoas têm ido embora. Isso é terrível, isso tem se tornado sintomático, ok? E isso está quase que se tornando cultural. E a gente sabe que depois que torna-se cultural, é terrível, ok? Desculturizar algumas coisas. Então, a fim de que nós não venhamos a ter de remediar posteriormente e desconstruir essa cultura malévola que Satanás tem tentado, né, impregnar em nosso meio, uma cultura eivada de pensamentos mais distintos e diversos, e todos esses normalmente incentivados por aqueles que hoje são a classe da turma que eu chamo de desigrejados, é a cultura que alguns têm de simplesmente saírem do culto antes do término do mesmo. Então eu quero lembrar vocês, à luz da Bíblia Sagrada e à luz desse texto, eu quero lembrar vocês que o discípulo de Jesus que saiu antes do culto terminar foi o Judas. O discípulo que saiu antes do culto terminar, e alguém pode alegar, o pregador não é aquilo tudo. Bom, o pregador desse culto é Jesus. O pastor é imprudente. Bom, o pastor dessas ovelhas, desse colégio discipulador, é o próprio mestre chamado Jesus. Então, quando alguém quer ir embora, a culpa nem sempre é do pastor, a culpa nem sempre é do pregador, mas a culpa é do indivíduo que tem uma indisposição em permanecer, perdurar por mais tempo na presença do Senhor. Nós temos a turma das 9 horas, que eu acredito que eles devem ter campanha de oração depois das 9. E tem uma coisa, se o culto exceder às 9, a turma das 9 horas tem um hábito, ok? De dizer que é imprudência, que não pode exceder o horário. Aí eu pergunto, você que leva tanto a ferro e fogo, você que leva a rigor o culto acabar às 9 horas, normalmente os cultos que acabam às 9 começam às 7. Aí a minha pergunta é, você é tão fiel no teu horário de chegada quanto você pretende ser fiel no teu horário de saída? Essa é uma grande pergunta a ser feita. Você é tão fiel no teu horário de chegada quanto você tem sido fiel no teu horário de saída? Responda para você mesmo. Não esqueça, Judas saiu antes do culto terminar. É claro que eu não estou apoiando aqui os imprudentes. Eu não estou apoiando aqui aqueles imprudentes que ficam, como diz aí, é uma palavra até meio chula, mas você vai entender, que ficam enchendo linguiça. Não estou apoiando isso. Eu reprovo, e vocês que me acompanham no YouTube têm visto outros vídeos que eu tenho sim reclamado essas coisas. Porém, gente, embora eu não esteja apoiando a imprudência, eu quero dizer a vocês que o culto é para Deus, e que Deus é Espírito. E que Deus como Espírito é eterno e atemporal. Então eu quero dizer a você que você corre o risco de sair antes da bênção. E saindo antes da bênção, você perder a bênção.
Porque a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Então, às vezes, quem sabe o culto no começo não está aquilo tudo, mas fica até o final, porque há uma promessa de Deus que o fim é melhor do que o começo. A Bíblia diz que Paulo se estende no seu sermão. A Bíblia diz que o Eutico cai da janela, quebra o pescoço. Imagina a turma das 9 horas. Tinha perdido o milagre da ressurreição. Você está entendendo? Sem falar na ministração poderosa do apóstolo missionário chamado apóstolo Paulo. Então eu preciso que você entenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, meus irmãos. O discípulo que saiu antes do término do culto foi o Judas. Saiu por quê? Porque a mensagem que Jesus pregara não lhe agradara. Saiu por quê? Porque a fala de Jesus não lhe fora conveniente. Saiu por quê? Porque Jesus havia o repreendido. Então essa turma que sai antes do horário porque não está gostando do que está ouvindo é a turma do Judas. Desculpa. Salvo, para não ser mal interpretado. Salvo. E talvez temo que alguns irmãos não estejam comigo até os 6 minutos e talvez já tenham até deixado de ouvir o que eu estou falando agora, porque a turma que sai antes do culto pode ser que termine, ou melhor dizendo, não assista o vídeo até o final, porque já é hábito mesmo. É aquela turma que não termina ministério, é aquela turma que começa igreja e não termina igreja, é aquela turma que começa congresso e não termina congresso, é aquela turma que começa faculdade e tranca na metade do caminho, é aquela turma que não termina casamento, é aquela turma que não termina nada. Marcada por ser a turma que termina antes do término. Então não terminou, tá bom? Não esqueça, a vitória é daqueles que chegam primeiro? Não, a vitória é daqueles que vão até o fim, tá bom? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Salvo aqueles irmãos que têm compromissos inadiáveis. Esta palavra não é dita a vocês, tá bom? Esta palavra não é dita a vocês que têm compromissos inadiáveis ou que pode, ocasionalmente, pontualmente, sazonalmente, ok? Ocorrer, claro, um acidente, ocorrer algo de extrema urgência. Nem tome para você essa palavra, porque essa palavra não te pertence. Mas a você que sai propositalmente, que vira as costas para Deus. Se você não sabe, na Arca da Aliança, o sumo sacerdote entrava de frente e saía de costas. Qual era a ideia? Eu não posso virar as costas para Deus. Então, irmão, não vira as costas para Deus. Não vira as costas para o teu líder. Não vira as costas para o teu pastor. Se ele está sendo imprudente, converse com ele no pós-culto. Mas não faça isso não, tá? Isso é falta de educação, isso é feio. Tá bom? Você não faz isso diante de um juiz, mesmo que a sentença dele não seja agradável, quanto mais você pode fazer isso diante do seu Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, será que você é daquele que tem um compromisso seríssimo pós-culto? Será que é tão inadiável? Se for inadiável, é compreensivo, ok? Mas se for para ficar em casa batendo trela, se for para ficar em casa como alguns assistindo seu programa televisivo até altas horas da noite, ouvindo um monte de besteira, um monte de porcaria, e daí ninguém reclama de horário. Cuidado, uma das artimanhas de Satanás tem sido dizimar, reduzir o nosso tempo de culto. Então, não seja Judas, fique no culto até o final. Quem sai antes do culto é Judas, e sai para trair, sai para caluniar, sai para fazer o que não deve, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Você não é Judas não, viu? Eu creio, pelo menos eu creio. Em nome de Jesus. Não, irmão, não sou Judas. Então não saia antes do culto para que essa palavra não aplique a você. Deus te abençoe. Forte abraço. Inscreva-se no canal. Acione o sininho de notificação e seja abençoado para a glória de Deus. Não esquecendo jamais de deixar o seu like. Deus te abençoe em nome de Jesus.